Eu vou começar com aqueles versículos que os irmãos já conhecem, mas é sempre bom nós lembrarmos, né? Em Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 7, que diz assim: Eis que venho rapidamente. Né? Lembrando que essa palavra sem demora é rapidamente. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. No versículo 12: E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Versículo 20: Aquele que dá testemunho destas coisas diz: Certamente venho sem demora, ou venho rapidamente. Amém. Vem, Senhor Jesus. De maneira bastante coincidente, né? Hoje é dia 11 de setembro. Eu acho que talvez cada um de nós possa ou deva se lembrar de onde estava, o que estava acontecendo, quando na manhã daquela terça-feira, né, realmente houve uma mudança radical, né, na história da humanidade. O novo terrorismo, ele ganhou seu espaço, ganhou seu lugar. Agora os terroristas, nessa nova maneira, com as armas e com recursos do inimigo, né, assim chamado inimigo, eles perpetraram todas aquelas atrocidades que nós vimos, e desde então, o mundo mudou de maneira muito radical. Não muito tempo antes, por ali também, em 89, né, com a queda do Muro de Berlim, assim chamado fim da Guerra Fria, que de fato ela sucedeu, se nós nos lembrarmos, o que aconteceu em 79, com a invasão pela Rússia do Afeganistão. E naquela época, os Estados Unidos, eles contribuíram e armaram exatamente esses que hoje estão tomando o Afeganistão de volta. Os Estados Unidos, então, armou os talibãs, né? E os irmãos devem estar vendo nos nossos dias o que está acontecendo, né? Nós sabemos que as nações ali do Oriente, como estão hoje, não são como, obviamente, eram na época do Senhor, e como nós lemos na palavra de Deus, né? A Bíblia, quando fala daquilo que está a leste do mar Mediterrâneo, que é o grande mar, às vezes chama de Síria. O Síria tem texto a respeito disso, eu não vou entrar, esse não é o meu foco nessa noite, mas a gente vê que, de fato, algo muito tremendo está acontecendo e tem acontecido nesses últimos anos, né? Como no trabalho de parto, o intervalo entre as contrações está diminuindo, né? As irmãs que já tiveram neném, e aqueles que sabem, sabem que é assim, né? O trabalho de parto, ele vai chegando no final, as contrações, o intervalo diminui e aumenta a intensidade, né? E é o que nós estamos vivendo. Realmente a gente pode, com toda tranquilidade, né? Não tem dúvida, realmente o Senhor está às portas, né? E o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje à noite, talvez não se lembrem, tem algum tempo, né? Nós começamos a compartilhar sobre as parábolas e mais recentemente sobre Mateus 24 e 25. E existem ali três parábolas que são muito importantes, elas são interligadas. A primeira delas, e nós vamos voltar para poder ler daqui um pouquinho, ela fala daqueles servos, né, que acharam que o Senhor estava demorando e eles começaram, então, a espancar os seus conservos, né? Então, tem de fato uma interpretação importante para essa parábola, tem um aspecto que conecta com as duas outras que vêm, e a próxima é a parábola das 10 virgens, sobre a qual nós já compartilhamos com os irmãos. Lógico que é impossível exaurir, né? A palavra de Deus é inesgotável. Mas pelo fato de eu ter compartilhado com os irmãos, eu não pretendo passar novamente por essa parábola, talvez apenas algumas menções que sejam relevantes, inclusive essa que eu gostaria de colocar, que é a seguinte: ela tem esse encadeamento com a parábola dos servos negligentes, os servos maus, né? Depois nós temos a parábola das 10 virgens, e logo em seguida a parábola dos talentos, né? Dos talentos. Essas três parábolas apresentam aspectos relevantes
no que toca e no que tange a questão da responsabilidade. A mensagem em cada uma delas é estar pronto, vigiar, né? E, em particular, essa parábola dos talentos, que nós vamos, talvez, eu não sei se o quanto que eu vou conseguir falar dela, né? Mas tem todo um contexto que eu acho que é importante nós tocarmos. A parábola dos talentos também fala da questão da responsabilidade numa dimensão também diferente. Então, se a gente pudesse considerar a parábola das 10 virgens, fala da nossa responsabilidade de maneira individual, né? Como nós lembramos, aquela reserva extra de azeite, claro que já, né, tem várias interpretações ao longo da história da igreja, vários irmãos interpretam de maneiras distintas, mas, de fato, aquela que mais me toca, né, que eu me sinto mais confortável, é exatamente isso, é a reserva que ela é produzida, ela não é, ela é produzida com o processo, né, que o Senhor atua, né, e que nós permitimos que ele atue na formação de Cristo em nós, né? O quanto que nós, de fato, permitimos, né, que o Espírito Santo opere e transforme as nossas vidas. Cada um de nós pode resistir indefinidamente. E nós sabemos quantas vezes nós mesmos resistimos, né, à atuação, à direção, né, o desejo do Espírito Santo em tantos aspectos da nossa vida, né, que nos conduzem, de fato, a esse processo de amadurecimento que, irmãos, não esqueçamos, envolve profundamente a obra da cruz nas nossas vidas, né? Somente o Senhor, por meio da obra da cruz, o Espírito Santo atuando por meio da obra da cruz na sua vida e na minha vida, pode alcançar, né, esse processo de nos levar até a maturidade, né? Então, do ponto de vista de responsabilidade individual, nós sabemos que esse depósito extra que as virgens tinham, aquelas 5 virgens prudentes, e à época nós até mencionamos, lembrando que elas foram chamadas de virgens sábias, né, ou prudentes, correlacionando, os irmãos devem se lembrar, com Mateus capítulo 7, daquele que de fato não apenas ouve a palavra, mas aquele que de fato coloca em prática, né, que pratica aquilo que ouve. Então, essa é uma chave importante. Mas, de qualquer forma, se eu falo da responsabilidade individual, é interessante observar que alguns eruditos, quando eles analisam, né, e procuram dissecar essa parábola, eles chegam a recriminar as virgens sábias por não terem dividido, né, o seu depósito extra com as demais virgens. Mas a explicação está mesmo ali, se é alguma coisa que não é transferível. A sua experiência, a minha experiência com o Senhor, ela não é transferível. Aquilo que o Espírito Santo realiza na sua vida e na minha vida é alguma coisa que, de fato, é individual. E exatamente esse individual, que colocado de maneira conjunta, corporativa, é que nós vemos, então, a realidade daquilo que o Senhor deseja alcançar, que é o amadurecimento da sua noiva. Muito bem. No caso dos servos negligentes, eu estou falando com os irmãos, não sei se está nem o versículo ainda, mas está lá em Mateus 24, vamos lá, acho que não tem problema, não. Acho que já podemos chegar ali, porque antes eu quero fazer uma outra menção, que nós vamos entender Mateus 24, a gente considerou, então, capítulo 24, versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, né? Então, fala do servo fiel e prudente. E aí, a questão que toca da responsabilidade se refere ao relacionamento, alguma coisa que se refere à comunhão, se eu puder colocar dessa forma. Alguma coisa que do aspecto mais corporativo. Então, se por um lado as virgens nos falam da questão da responsabilidade individual, no caso dos servos maus, os servos negligentes, assim chamados, mas são servos maus, é o aspecto corporativo, ou seja, a falta de responsabilidade de maneira corporativa para com seus conservos, né? Então, esse aí é o outro aspecto. E a terceira parábola, então, nessa sequência, dessa tríade de parábolas, é a parábola dos talentos, tá? Que eu vou ler daqui um pouquinho com os irmãos. E ela fala agora de um aspecto de responsabilidade, muito próximo, mas enquanto aquilo que o Senhor deposita de maneira agora externa, né? Vamos colocar assim, externa, se puder colocar externa à igreja, externa dessa forma corporativa. Bom, eu vou dar uma pausa aqui
E eu gostaria só de reforçar aquilo que eu comecei a mencionar no início que eu comecei a compartilhar. Então, nós vamos lá abrir em Lucas, capítulo 21. Como sempre, acho que eu vou dar trabalho para os irmãos aí, de ir e voltar alguns textos, mas, como sempre, eu sei que os irmãos são graciosos, têm muita paciência comigo. Então, mais uma vez, hoje, eu vou contar com a bondade dos irmãos aí. Lucas, capítulo 21. É um texto paralelo àquele de Mateus 24. Nós vamos voltar para Mateus 24 daqui a pouquinho. No versículo 29. Aí o evangelista, ele coloca da seguinte maneira: ainda lhes propôs uma parábola. Observa que exatamente naquele mesmo instante, lembrando os irmãos que talvez não estiveram conosco desde o princípio, que essa parábola, ou essas parábolas, na realidade, esse assim chamado Sermão do Monte das Oliveiras, ele acontece poucos dias antes da crucificação do nosso Senhor. Lembrando que aquele momento era um momento que estava bem próximo à Páscoa, e várias coisas já haviam acontecido. Nós vamos tocar nesses pontos aqui um pouquinho, mas o ponto que agora que eu quero enfatizar com os irmãos é exatamente esse. Que enquanto Mateus, no capítulo 24, o Senhor fala ali, né, que vede a figueira, né, em Mateus, e fala quando está próximo o verão, que então ela externaliza as suas folhas, né, o que acontece. Aqui o Senhor fala algo mais, o irmão deve se lembrar: vede a figueira e todas as árvores, né? Então, de novo, lembrando aos irmãos, quando o Senhor fala vede a figueira, lembramos que a figueira fala da nação de Israel. A figueira é um símbolo da nação de Israel. Poucos dias antes, o Senhor, indo para Jerusalém, fala que ele teve fome, né? Até alguns irmãos falam de como pode ser, ele estava vindo da casa de Marta, né? O irmão compartilhou sobre Marta na última vez. Marta era muito zelosa em cuidar do Senhor, e damos graças a Deus por ela, né? O Senhor não deve ter saído sem o café da manhã, da casa de Marta, Maria e Lázaro. Mas o Senhor passa por uma figueira e procura fruto ali, não encontra. E o Senhor amaldiçoou aquela figueira. E, obviamente, aquela ali foi uma parábola em ação. Aquilo falava exatamente do que aconteceu com a nação de Israel. Né? O nosso Senhor, ele procurou fruto e ele não encontrou. E aquelas figueiras secou, e nós sabemos que foi o que aconteceu com a nação de Israel. E ela veio a brotar somente recentemente, em 1948. Né? Para muitos sociólogos, antropólogos e historicistas, né, eles entendem que seria impossível uma nação reviver, como foi o caso da nação de Israel. Isso aconteceu de fato em 1948. Então ali a figueira, ela começa a produzir as suas folhas, né? E do ponto de vista humano, né, a gente consegue ver que Israel é literalmente uma potência, né, do ponto de vista científico, tecnológico. Todos nós acompanhamos recentemente como, de fato, Israel foi a primeira nação a ter uma cobertura vacinal no tocante à Covid expressiva, né? E agora está à frente novamente com essa questão de terceira dose e vai por aí fora. Mas é uma nação, por exemplo, que ela é reconhecida mundialmente como uma nação inovadora, né? As principais empresas de inovação têm a sua origem ali. E se não é ali, é de algum judeu, tipicamente, né, que mora em outro lugar. Mas, em suma, nós sabemos que tem a ver com as bênçãos de Deus ali para Abraão. Então, a figueira começa a brotar, as folhas começam a aparecer, mas onde é que estão os frutos? Né? A gente sabe que os frutos ainda não estão ali, mas ela brotou. Mas o Senhor aqui em Lucas capítulo 21, lembrando os irmãos, ele fala da figueira e fala das demais árvores. Os irmãos devem se lembrar que lá em Daniel, em outras porções da palavra de Deus, as outras nações são comparadas a árvores, não é verdade? Então, assim, nós estamos vendo outras nações, como o Irã, né? E toda a situação que está acontecendo ali no Oriente Médio, né? Que com o renascimento, não necessariamente de nações como elas eram, né? Ou seja, vamos colocar assim, a divisão territorial hoje é diferente do que era antes. Mas os povos, né? Vocês podem ver quando fala, são todas as interações e negociações que acontecem, não acontecem com um presidente, né? Acontecem com líderes tribais e vai por aí fora. Então, ali é um cenário que a gente vê que, de fato,
as nações, essas árvores, elas são, de fato, brotando. É o que diz o versículo 30. Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Então, esse calor que nós estamos sentindo, não físico aqui, né, mas o calor, né, que vai trazer a vinda do Senhor está muito próximo, o verão está muito próximo. Então, a gente vendo os dias de hoje, né, no noticiário, é como se nós estivéssemos vendo, mais uma vez, a palavra de Deus sendo cumprida, né? Então, hoje, quando se lembra, né, do 21, do 11 de setembro, e sabendo tudo que caminhou até essa situação, né, a gente vê, então, que a profecia do Senhor, as profecias do Senhor se cumprem de maneira maravilhosa. Muito bem, então agora vamos voltar à nossa parábola. Então eu vou ler com os irmãos. Vamos voltar lá, então, em Mateus capítulo 24. Os irmãos retornam lá, por gentileza. Eu vou ler o finalzinho, porque a parábola que nós vamos ler está em Mateus 25, mas eu quero ler o finalzinho em Mateus 24. Versículo 50. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora que não sabe. Essa é uma chave importante. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe. Aqui está falando de dia e hora. De maneira geral, o tempo dá para poder perceber, não é? Mas o dia e a hora, não. Né? E aí, no capítulo 25, aí já na parábola das 10 virgens, versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. E aí nós vamos continuar lendo a partir do versículo 14. Se os irmãos observarem, a minha Bíblia traz um subtítulo aqui no meio que às vezes atrapalha o fluir. A gente pode achar que foi em outro momento que o Senhor falou o que está a partir do versículo 14, mas não é verdade. Observa bem a continuidade que o Senhor dá aí. Versículo 13 de novo. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora, pois será como o homem. Então, essa sequência vem. E o Senhor falando assim, olha, aquilo que aconteceu com as virgens e que a porta se fechou, as nessas ficaram do lado de fora, o Senhor continua falando assim, olha, será como um homem que aos entrantes do país chamou os seus servos. E aí vem a parábola que nós vamos ler agora. E lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu, presta atenção, imediatamente. Eu creio que isso é comum nas nossas traduções. Ele saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, não fala imediatamente não, mas pelo jeito foi bem rapidinho. Ele abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Um outro ponto que eu vou chamar a atenção dos irmãos. A palavra que é utilizada aí é servos. Ok? E aí vem essa frasezinha que realmente ela incomoda quando a gente lê. Ela diz assim, ajustou conta com eles. Ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor,
Muito bom, ou muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera um talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Preste atenção. Mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros. E ao voltar, receberia com juros do que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Observe que esse último versículo, ele encontra um paralelo no versículo 51 do capítulo 24. Falando de novo, falando daquele servo mau. E castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Nós já compartilhamos sobre isso. Ali haverá choro e ranger de dentes. Muito bem. Essa, então, é a terceira parábola desse trio, né, de parábolas do sermão no Monte das Oliveiras. Quando nós lemos essa parábola dos talentos, frequentemente a gente costuma achar que é exatamente a mesma parábola das minas. Os irmãos devem se lembrar das parábolas das minas. Mas existem diferenças substanciais nas duas. Eu acharia bom se a gente pudesse voltar lá em Lucas, no capítulo 19, e ler essa parábola das minas. Existe um princípio, claro, em ambas, mas existe uma diferença substancial nessas duas parábolas. Então, vamos abrir em Lucas, capítulo 19. É a partir do versículo 11. Mas antes de ler, vamos dar um contexto. Quando que acontece isso? Quando que o Senhor fala essa parábola das minas? Os irmãos devem se lembrar que exatamente o Senhor tinha acabado de estar na casa de Zaqueu. Possivelmente ele ainda estava na casa de Zaqueu. Não se lembra que ele indo para Jericó, ele estava passando e Zaqueu estava em cima da árvore. Ele olha para Zaqueu e fala assim: olha, desce, Zaqueu, né? Hoje me convém estar na tua casa. E naquele contexto, lembrando que Mateus ele era um publicano, um coletor de impostos, né? O Senhor, então, agora, ele fala, na sequência, a respeito da parábola das minas. Agora, o que o Senhor diz aqui na parábola das minas? Nós vamos ler. Ouvindo ele essas coisas, preste bem atenção, o versículo 11 é um versículo chave. Ele diz assim: Jesus propôs uma parábola. Olha só a justificativa. Visto, está perto de Jerusalém, ponto 1, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Por que isso? Nós vamos lembrar que o Senhor estava chegando no final do seu ministério, nos dias da sua carne, né, como a gente sabe. O Senhor estava chegando no final dos seus dias aqui na Terra. E havia um crescendo, né, chegando a um clímax do ponto de vista da multidão, tanto que pouquinho tempo depois a gente vê o Senhor Jesus com a sua entrada triunfal em Jerusalém, e os seus próprios discípulos, infelizmente, né, apesar de todo o tempo que eles gastaram com o seu Senhor, ainda estavam achando que o Senhor iria estabelecer um reino naquele momento na Terra. E esse momento, diz o historiador Joséfos, fala que a população de Jerusalém ela aumentava em mais cerca de 2 milhões de pessoas. A Páscoa estava chegando. Então, vinham pessoas de todas as partes. Os irmãos se lembram disso? De todas as partes, para poder celebrar a Páscoa em Jerusalém.
Então, além da população que habitava Jerusalém, cerca de 2 milhões de pessoas chegavam para poder celebrar a Páscoa ali. Que momento ideal para alguém ser consagrado rei. Que momento ideal para alguém estabelecer o reino. De uma vezada só, você teria diante de você não apenas toda a população de Jerusalém, como uma boa parte da população de Israel e outros que vinham de outros locais fora da nação de Israel. Era o momento ideal. Mas o Senhor sabia. O Senhor sabia, ele sabia qual era o seu destino. O Senhor sabia para que ele havia vindo. Então, é muito precioso observar como o Espírito Santo coloca esse versículo. O Senhor Jesus, de maneira muito cuidadosa, ele fala de uma parábola, e a razão foi por quê? Porque Jerusalém estava próximo ali, tá certo? Ele estava, lembra? Ele estava em Jericó, estava indo em direção, subindo em direção a Jerusalém, né? Vindo do leste, indo para o oeste, subindo ali. E diz, segundo ponto, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então, essa era a expectativa dos seus discípulos. Mas o Senhor Jesus tem que agora colocar uma parábola para que eles possam entender, mais uma vez, do que ele estava falando. E nós vamos ler essa parábola, tá bom, irmãos? Versículo 12. Então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas, e disse-lhes, negociai até que eu volte. Então, 10 servos, 10 minas, uma mina para cada servo. Tá, o que é uma mina? Uma mina é uma quantidade relativamente pequena de dinheiro, tá? É um certo montante de dinheiro. Esse era um homem nobre, e ele deixou algum recurso, e fala especificamente com 10. E deu uma mina para cada um. Mas os seus concidadãos o odiavam, e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos, observa mais uma vez, o termo aqui é servos, doulos, a quem der o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Os irmãos estão lembrando, a gente acabou de ler os talentos aqui agora, né? Lá fala, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Não falou quanto era o muito, aqui está falando sobre 10 cidades. Versículo 18. Veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse, terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então o outro dizendo, eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Olha que cuidado que essa pessoa teve. Ele embrulhou num lenço com todo cuidado. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe, servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Porque não puseste o meu dinheiro no banco, e então na minha vinda o receberia com juros? E disse aos que o assistiam, tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10. Eles ponderaram, Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses maus, meus inimigos, está falando daqueles que eram contrários a ele, né, ao Senhor, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. É bravo, né? Realmente, assim, a gente fica até chacoalhado quando a gente lê o que nós estamos lendo aqui. Esse finalzinho das duas parábolas, ele é bastante forte, não é? Mas o meu foco não é necessariamente no final,
dessas parábolas. É o princípio que nós precisamos aprender com o Senhor. A primeira coisa, então, é a diferença entre essas duas parábolas. Eu acho que os irmãos perceberam que existe uma diferença fundamental. Existem algumas similaridades que são fundamentais também. Diferença fundamental que a gente vê. No caso dos talentos, como nós vimos, a quantidade de talentos é diferente que o Senhor deu para cada um daqueles servos, certo? No caso aqui, o Senhor dá a mesma quantidade para cada um dos seus servos, uma mina para cada um. Essa primeira diferença nos faz considerar o que seriam esses, se eu puder colocar, esses itens, né? Não vou falar objeto, porque eu não sei se seria correto, mas esses itens que o Senhor, então, dispensa aos seus servos. E, de novo, os irmãos podem estar percebendo que eu estou utilizando aqui, tomando a liberdade de interpretar esse nobre, aqui nesse caso, e o outro caso também como sendo o Senhor, que é assim que nós conseguimos interpretar essas palavras. Essa diferença dos dois nos coloca um ponto muito importante a ser considerado. Por um lado, a gente vê que quando ele dá uma mina para cada um, a quantidade foi a mesma. Esse é o primeiro ponto. Mas o percentual de aumento de cada um que deu retorno ao seu senhor, esses três, não é? Um conseguiu 10 com a uma que tinha, outro conseguiu 5 com aquela uma que tinha, e o outro foi só um lenço, né, que ele conseguiu, tá? Então, assim, o aumento que foi alcançado é diferente. No caso dos talentos, o ganho foi 100%. Tá certo? O que recebeu, vamos lá, para que nós não nos enganemos nessas quantidades. O que recebeu 5, ele dobrou, não é isso? Certo? 5 talentos, ele conseguiu mais 5, então 100% de ganho. O outro, com 2, ele conseguiu mais 2. 100% de ganho. O outro, 0% de ganho. No caso das minas, o primeiro, ele foi 10 vezes de ganho. O segundo, 5 vezes de ganho. E o terceiro, 0 vezes de ganho. Isso nos faz considerar uma questão que talvez seja muito importante. Nos dois casos, em ambos os casos, todos eles eram servos. Todos eram servos. Como servos, eles não tinham nada de si mesmos. O que eles negociaram foi aquilo que eles haviam recebido do seu Senhor. O Senhor depositou na mão de cada um deles, quer sejam as minas, quer sejam os talentos, algo que era do seu próprio tesouro, algo que era próprio seu. Então, nenhum desses servos tinha nada de si mesmo. Não houve qualquer contribuição desses servos. Os irmãos percebem? E esse é um ensinamento muito precioso para nós. Porque o que o Senhor deseja de nós como servos, para que sejamos fiéis, nós só podemos ser fiéis naquilo que é do próprio Senhor. Nós não temos nada em nós mesmos que nós podemos oferecer. Mas é somente aquilo que é do Senhor. É o depósito que vem do Senhor, que de fato pode ser multiplicado. E aí tem um ponto que gostaria de chamar a atenção dos irmãos, né? Chamar a atenção. Na parábola das minas, em Lucas, há algo muito interessante da gente observar. Essa palavra que aparece aí no versículo 13, negociar. Negociar. É a única menção dessa palavra no grego. Apesar da parábola das minas, desculpa, dos talentos trazer o termo negociar, a palavra grega, aqui de Lucas, capítulo 19, ela é a única vez que aparece. Bom, em ambos os casos, existe um processo, então, em que esses servos eles têm que, de alguma forma, exercer algo, realizar algo, para que essa multiplicação acontecesse. Existe algo que o servo tem que fazer, não tenha dúvida quanto a isso.
E porque em ambos os casos, o servo um que embrulhou e colocou no lenço, né? Eu lembro de vários anos, quando o irmão Delcio compartilhou sobre essa parábola, e ele usou esse exemplo, assim, olha, o fato de ele ter embrulhado num lenço significa que essa pessoa não trabalhava, porque, em geral, o lenço a gente usa para poder enxugar o suor, né? E você sua quando você trabalha. Então, se ele conseguiu guardar no lenço, certamente não tinha nenhuma necessidade de poder enxugar o suor de trabalho, né? Pode ser uma interpretação aí, né? Mas, de qualquer forma, o que é importante nós entendermos aqui é que existe algo que, pela capacitação do próprio Senhor, porque eles são escravos, são doulos desse Senhor, do homem nobre do Senhor, eles teriam condição, sim, de poder realizar algo. No pior caso, como o senhor coloca aqui, entregar para os banqueiros, de alguma forma, fazer com que aquele recurso fosse multiplicado. Mas qual que é o ponto chave para nós considerarmos aqui? É a palavra negociar. Eu sei que isso pode soar um tanto ao quanto mercantilista, né? Mas quem falou isso foi o Senhor. E o que o senhor quer dizer com isso? Na realidade, se você for olhar com mais cuidado, o Senhor está dizendo que nós devemos estar ocupados, ocupados, até que ele volte. Observa bem, o finalzinho do versículo 13. Negociai até que eu volte. Até que eu volte. Acabamos de partir o pão, acabamos de participar do cálice, e nós fazemos memória do Senhor até que ele volte. A volta do Senhor é certa. Isso vai acontecer muito em breve, como nós já temos enfatizado para os irmãos. E vai chegar o momento, de fato, em que ele vai chamar os seus servos e vai acertar as contas, não é isso? Versículo 15. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Alguns comentaristas, Locker, por exemplo, Ellicott, outros que falam a respeito das parábolas, eles mencionam que possivelmente o Senhor estava fazendo alusão a algo que tinha acontecido recentemente, nos dias do Senhor, quando Arquelau, de fato, ele foi tentar conseguir do imperador romano a posse de um reino para si. Isso aconteceu na época do Senhor. E Arquelau foi, então, para poder obter esse reino, né, a porção do reino, da região para ele. E, sim, de fato, mandaram uma embaixada, como foi descrito aqui. É impressionante a similaridade com essa parábola que o senhor conta. Por isso que é muito vívido, talvez, para aquelas pessoas da época. E aconteceu exatamente como o senhor coloca aqui, né, no caso de Arquelau. Ele voltou e, de fato, ele acertou conta com seus servos, ele, de fato, deixou seus servos por conta das suas posses, e havia, sim, aqueles que não queriam que Arquelau reinasse sobre eles, as pessoas, de fato, foram executadas. Isso aconteceu na época do Senhor. E pode ser essa a motivação, mas nós sabemos que o Senhor, de fato, estava utilizando algo do dia a dia para que aquelas pessoas, os seus discípulos, pudessem entender que, em algum momento, o Senhor também, ele vai acertar as contas. Eu sei que é muito duro isso para nós ouvirmos, né? Mas é isso que o Senhor está dizendo. Então, nós vamos voltar lá para Mateus capítulo 25. Aí a parábola dos talentos. No versículo 19. Depois de muito tempo. Não necessariamente o Senhor estava dizendo que seria muito tempo o seu retorno, mas, de fato, em relação ao que aconteceu aqui, foi muito tempo depois, nesse evento dos talentos. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Nesse momento, eu vou fazer uma pequena pausa para poder tocar um ponto que eu já falei com os irmãos antes, é importante nós nos lembrarmos.
Quando nós vemos o Senhor lidando com os seus servos, primeiro ponto, o Senhor não chama de servo alguém que não seja seu. O Senhor não chama de servo alguém que não foi redimido pelo seu sangue. O Senhor não chama de seu servo alguém que não foi salvo pela graça. Porque alguém que não foi salvo pela graça não pode ser servo do nosso Senhor. Então, ele está falando aqui com aqueles que, de fato, são os seus santos. Aqueles que creram no seu nome, aqueles que confessaram o seu nome. Então, quando fala aqui desse ponto, ajustou contas com eles, no finalzinho do versículo 19, esse momento se refere exatamente àquilo que a palavra de Deus chama o tribunal de Cristo. Existem três, dentre os vários que existem na palavra de Deus, existem três tribunais fundamentais para que nós entendamos e acontecem em momentos distintos. Os irmãos devem se lembrar, não vou exibir de novo, aquele infográfico que eu mostrei em algumas reuniões, em que a gente vê, basicamente, essas três situações acontecendo. O tribunal de Cristo, da maneira como eu tenho entendido, né? Não somente eu, se eu falo isso é baseado em outros irmãos, como o irmão Penton, aliás, o irmão Aloísio gentilmente trouxe para os irmãos, não sei se os irmãos receberam, todos os que estiveram pelo menos na casa do Luiz e da Leila, né? Um livro maravilhoso do irmão Penton. Eu recomendaria muito que os irmãos pudessem ter acesso para poder ler, tá? Existem outros escritos pelo nosso irmão. Esse irmão é um irmão que se aprofundou muito nas profecias. Ele, irmão Lenk, claro, né, sobre os ombros gigantes, como por exemplo, o Pember. Né? Então, esse irmão, o irmão Penton, ele coloca de maneira... É um dos irmãos que coloca dessa forma, como também Lenk e outros, né? Que, de fato, o momento do tribunal de Cristo, ele vai acontecer, pelo que eu já expliquei para os irmãos, nos ares, né? Quando de fato os vencedores vierem com o Senhor do trono e com o Senhor, aqueles que ficaram, né, que dormiram no Senhor, eles serão então ressuscitados, eles serão então arrebatados e nas nuvens vão encontrar com o Senhor e com aqueles santos que foram os vencedores, para então o tribunal de Cristo, né? Então, naquele momento, vai ser o momento em que o Senhor Jesus vai conversar com cada um de nós, cada um daqueles que foram redimidos pelo seu sangue, e vai nos indagar o que nós fizemos com os talentos, o que nós fizemos com as minas. Nesse ponto, irmãos, o que são os talentos e o que são as minas? De novo, vários eruditos interpretam de maneiras distintas. Mas no primeiro caso, nós vemos que, estou me referindo ao primeiro caso, Lucas 19, é dito ali que foi dada uma mina para cada um daqueles versos, cada um recebeu uma mina, ou seja, não houve qualquer diferença. E eu tendo a crer, conjuntamente com alguns irmãos, aquilo que nós lemos lá em Judas, no versículo 3, diz o seguinte: Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação. Todos somos salvos, a nossa comum salvação. Nós temos isso em comum, irmãos, nós temos a vida do Senhor Jesus em comum. Foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes, observa aqui, batalhardes. Os irmãos que já têm o background militar, né, sabem o que significa uma batalha, né? Tecnicamente, às vezes a gente usa de maneira talvez não muito adequada, mas nós sabemos o que é uma batalha, a gente sabe o que é uma batalha, né? Mas aqui a batalha envolve uma ação. A batalha não envolve você ficar sentado olhando o mapa. A batalha envolve, em geral, você pegar um fuzil, um AK-47, ou o que seja, ou estar num tanque de guerra, não sei muito bem, né? No caso do almirante aí, talvez numa esquadra de submarinos, não sei. Mas envolve uma ação muito específica, quer seja de ataque, quer seja de defesa, mas envolve ação, não envolve inércia.
Se alguém é inerte numa batalha, ele perdeu a batalha. Se alguém é improdutivo numa batalha, ele perdeu a batalha. E aqui diz aqui, exortando-vos a batalhardes diligentemente. É outra palavra que nos chama atenção e que vem nos chamando atenção em cada uma dessas parábolas. A questão da diligência. Os irmãos devem se lembrar também algumas vezes quando nós compartilhamos, e de fato, um dos meus personagens bíblicos favoritos, claro, né, fora do Senhor, é Caleb. Eu sou fascinado com Caleb. E Caleb, ele foi alguém que perseverou, ele foi diligente, porque ele viu a terra. Ele viu o que o Senhor tinha, ele viu que de fato era uma terra que manava leite e mel. Ou seja, ele viu a riqueza do nosso Senhor. Ele viu a preciosidade do nosso Senhor. E quando ele viu a preciosidade do seu Senhor, ele foi completamente cativado. Ele foi completamente capturado. Assim como tantos outros santos que nos antecederam. E assim como tem que ser com cada um de nós. E essa diligência, ela pode não ser natural. Mas nós precisamos que o Espírito Santo opere em nós, para que nós também, diligentemente, possamos batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, se os irmãos me permitirem, a maneira como eu entendo que seria essa mina, de fato, é exatamente aquilo que nós recebemos de maneira gratuita do Senhor em relação à fé, pela qual nós temos que diligentemente batalhar. Aí a gente para e considera o quanto que eu tenho diligentemente batalhado por essa fé. Batalhar aqui não significa a gente ir para um não cristão e sujigar, apertar o pescoço para que essa pessoa creia no Senhor. Não, não é assim, a gente sabe que não. Mas qual tem sido a nossa posição em relação ao testemunho do Senhor? Qual tem sido a minha posição? Qual tem sido a minha ação em relação a batalhar por essa fé, que uma vez por todas, eterna, imutável, foi concedida a você e a mim? O que nós entendemos da parábola das minas, se essa interpretação estiver correta, é que é possível, sim, a gente ser inerte, ser infrutífero em relação a essa fé que foi dada a você e a mim. E nos dias em que nós vivemos, irmãos e irmãs, eu sei que os irmãos percebem isso também, eu tenho certeza disso. O Senhor está encorajando a você e a mim a ficarmos firmes, a diligentemente batalharmos por aquilo que nos foi concedido. Não simplesmente para não passarmos carão, vamos chamar assim, né, no tribunal de Cristo. Certamente pode ser muito triste mesmo, não tenha dúvida. Ainda que seja essa a motivação, irmãos, mas que seja por uma motivação maior, seja de fato pela preciosidade, pelo amor do nosso Senhor. Então, esse ponto é um ponto que eu gostaria de deixar em relação à questão das minas. E nesses minutos que faltam, vem a questão dos talentos. E, de novo, alguns irmãos, como o próprio irmão Campbell Morgan, né, como já Locke, irmão Trent, eles fazem alguma interpretação do que seria a questão do talento, né, ou dos talentos. A palavra talento a gente pode talvez interpretar como se fosse um substantivo que fala que alguém tem alguma capacidade, né, inerente, é uma capacidade, é uma habilidade, vamos chamar assim. Mas esses irmãos nos exortam a considerar a questão do talento como sendo algo bem diferente. Não é simplesmente uma questão dessa qualidade ou dessa habilidade, mas é algo que o Senhor depositou. A quantidade é diferente. Os irmãos observam, a quantidade é diferente. Mas cada um daqueles servos que foram fiéis, eles renderam 100% daquilo que o Senhor deu. Observa que, como o Senhor concedeu ao outro também, ele também, se ele tivesse conseguido mais teria sido um ganho de 100%, da mesma forma que os outros. Ele não tinha conseguido 10, porque não são minas. Mas nesse caráter específico, o que o Senhor esperava daquele servo é que ele fosse fiel.
e que ele pudesse, de fato, zelar por aquilo que o Senhor lhe concedeu, e que aquilo pudesse ter gerado fruto, ter gerado. Voltando àquele ponto que eu trouxe para os irmãos inicialmente. Não há nada em você ou em mim. Vou repetir. Não tem absolutamente nada em você ou em mim. Não existe nada do meu talento, se a gente deve imaginar natural, do seu talento natural. Não. O Senhor não aceita absolutamente nada que venha de Adão. O Senhor não recebe absolutamente nada que venha da sua carne, da minha carne. Nada disso é aceitável, Senhor. A única coisa que ele aceita é aquilo que ele mesmo deu de si mesmo. E se nós pudéssemos colocar dessa maneira, talento é a própria pessoa do Senhor. Você vai falar assim, puxa, mas o Senhor dá em porções diferentes? Ali fala, segundo a sua capacidade. E essa capacidade sua e minha, irmãos, ela pode ser ampliada. De novo, depende daquilo que o Senhor operou, ou que você e eu permitimos o Senhor operar em nossas vidas. E esse é um princípio muito importante. Porque o Senhor operou em você e em mim algo. Pode ter sido um, mas o Senhor operou. Ainda que seja um, tem algo aí que o Senhor colocou em você, que o Senhor colocou em mim, o Senhor colocou talvez um em mim também. E pela misericórdia do Senhor, como nós precisamos ter essa mesma diligência para podermos, então, retribuirmos, dar de volta para o Senhor daquilo que Ele mesmo nos deu. E eu gostaria de concluir da seguinte maneira. Em ambos os casos, eu vou citar os versículos de maneira direta aqui. Mateus 25. Versículo 24. Chegando, por fim, nós estamos na parábola dos talentos. Desculpa, eu não quis confundir os irmãos, mas espero que ao trazer esses dois trechos, os irmãos possam ter visto em paralelo as duas parábolas. Ok? Então, nós vamos agora para Mateus, capítulo 25, versículo 24. Chegando, por fim, o que recebera um talento, ele recebeu também, disse, Senhor, e olha o que ele fala do seu Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. Receoso. Lucas, capítulo 19. Versículo 20. Veio então outro dizendo, eis aqui, Senhor, a tua mina, que guardei embrulhada num lenço. Pois tive medo. Estão vendo lá o que outro servo falou? Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Essa é uma chave importante para que nós entendamos. Qual é a minha apreciação do meu Senhor? Qual que é a sua apreciação do seu Senhor? Qual que é a nossa apreciação do nosso Senhor? Será que a nossa apreciação do nosso Senhor é como aquilo que Pedro escreve nas suas cartas, como sendo preciosíssimo? O Senhor não é apenas uma pedra angular, mas o Senhor é preciosíssimo. O sangue do Senhor é preciosíssimo. O Senhor é preciosíssimo. Certamente esses servos maus não tinham essa percepção do seu Senhor. Irmãos, qual que é a nossa percepção do nosso Senhor? Como nós precisamos que o Senhor ganhe em nós uma percepção correta, uma visão correta, que as escamas possam cair realmente dos nossos olhos, para podermos contemplar o Senhor na beleza da sua santidade, como a palavra de Deus fala, mas reconhecendo que o nosso Senhor, Ele é maravilhoso. Ele é um Senhor justo. Ele é um Senhor bondoso. Ele é um Senhor de amor. Que nós possamos ver o nosso Senhor. Porque a apreciação nossa do nosso Senhor vai ser o que vai nos fazer motivar, assim como motivou Caleb. Vendo a beleza, a riqueza do nosso Senhor,
a preciosidade do nosso Senhor, vendo a terra, né, que Caleb viu, né, e os irmãos entendem, vendo a preciosidade que ele viu na terra, fez com que ele, de fato, perseverasse. E ele entrasse na terra e possuísse as riquezas do nosso Senhor. Irmãos, que o Senhor possa nos encorajar, né, nesses dias em que estamos vivendo. Né, quando estivemos juntos, foi tão maravilhoso a gente poder ver como o Senhor, ao longo desse tempo, tem guardado a cada um de nós de maneira tão preciosa. Alguns irmãos tiveram, até passaram pela Covid de alguma forma, mas o Senhor manteve, o Senhor nos guardou de maneira tão preciosa. Eu sei que não é o caso geral, mas como nós temos que ser gratos ao nosso Senhor. E quando olharmos para Ele, né, nós vemos que realmente o Senhor ele é bondoso, o Senhor é maravilhoso, ele é cheio de misericórdia, ele nos guarda, né? Ele, de fato, ele é incomparável. E que a apreciação do nosso Senhor possa nos conduzir a, de fato, batalharmos por essa fé, que de uma vez por todas foi concedida aos santos, e que de uma maneira diligente nós possamos ser achados entre aqueles que são fiéis ao seu Senhor, para que naquele dia, quando tivermos face a face com o nosso Senhor, nós não nos envergonhemos, mas possamos, pela graça do Senhor, chegamos até aqui, pela sua misericórdia, pela sua capacitação. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela tua provisão, ou pela provisão que nós temos do Senhor. Amém. E como nós pedimos que o Senhor realmente venha fortalecer a cada um de nós, porque nós somos aqueles que precisam do Senhor, desesperadamente, Senhor. O mundo, o inimigo tentam nos enredar, tentam nos cativar, tentam nos amarrar, Senhor, nos puxar para trás, nos puxar para baixo. Então, mas nós cremos que o Senhor é aquele que nos move em direção ascendente. E, Senhor, nós pedimos que, pelo Teu Santo Espírito, o Senhor fortaleça cada irmão, cada irmã nessa jornada. Senhor, para que o dia em que nós estivermos perante o Senhor nesse tribunal, graças ao Senhor, nós não passaremos pelo tribunal do trono branco, Senhor. Somos gratos ao Senhor. Nós somos gratos ao Senhor porque nós teremos o privilégio de estar diante do nosso Salvador. Amém. Contemplando as suas mãos perfuradas, o seu lado transpassado, daquele que nos amou. Senhor, mas que o Senhor, pela tua misericórdia, preparou tudo para que nós pudéssemos, de fato, ser fiéis para com o Senhor. Ó, Senhor, clamamos ao Senhor, fortalece a cada irmão e cada irmã. Fortalece nos tempos do fim em que estamos vivendo. Nos dê percepção espiritual, Senhor. Nos dê discernimento espiritual para prosseguirmos segundo e agirmos segundo a tua vontade. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus, Senhor. Amém. Amém. Amém.